Muito bem, nós estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Aurora, onde nós temos trabalhado a respeito de espiritualidade, comportamento humano, psicologia, teologia, igreja. Então, a nossa intenção é, a cada momento, poder iluminar um pouco mais a sua mente e o seu coração com cada convidado especial que passa por aqui a cada semana. E hoje nós temos o privilégio em receber o nosso irmão, amigo, pastor, teólogo, escritor, Pablo Rivera. Muito bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da pessoa que está assistindo, mas para nós aqui é bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Agradecidos a Deus por este espaço, né? Que a gente pode estender a mensagem que às vezes acontece entre quatro paredes, para que muitas pessoas recebam algo de aquilo que outras pessoas também se beneficiam nesse aconselhamento pastoral, nessa conversa, às vezes, que é tão importante para a caminhada em Cristo, né, pastor? Pastor Pablo já esteve aqui num outro episódio falando a respeito de suicídio, da perspectiva da teologia, juntamente com a doutora Juliana Cardoso, psicóloga, que falou da perspectiva da psicologia. E hoje ele traz um tema muito, mas muito interessante para cada um de nós, o tema sobre a depressão. Mas não somente a depressão como a gente tem ouvido falar em alguns setores, mas a depressão no sentido de que o cristão pode ficar deprimido, não apenas o crente, o religioso, o frequentador de igreja, mas o cristão mesmo, o cristão sincero, verdadeiro, temente e obediente a Deus, pode ficar ou não deprimido, ser acometido da depressão. Então esse é o nosso tema, o convidado é especialista no assunto, e hoje nós vamos discorrer, fique com a gente aí, vamos discorrer sobre essa temática. Pastor, a pergunta é essa, o cristão pode ou não ficar deprimido? A gente poderia separar a resposta a essa pergunta talvez em dois ou três elementos, né? O primeiro, que eu sempre reflito, é que Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para que a gente não, diríamos assim, transite por esse vale de sombras. E em que nos fundamentamos? Em uma palavra muito simples que está na primeira carta de Pedro, que diz assim, que Deus nos deu tudo o que é necessário para a vida e a piedade. Eu acho tão bonita essa divisão que faz o apóstolo Pedro, para a vida e para a piedade. A piedade está relacionada com a vivência cristã. E a vida para todos os usos da vida mesmo. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos deu tudo, né? Está falando da suficiência, da provisão divina, para que a vida seja levada, diríamos assim, naquele patamar em que Deus estabeleceu que poderia ser o ideal para um cristão. Esse seria o primeiro ponto, né? Outros mais sofisticados diriam, temos a suficiência das Escrituras, através da qual tudo o que é preciso para a vida e a fé e a caminhada está escrito e dado como nossa provisão. Mas o segundo elemento é que, apesar disso, de toda essa provisão, há um elemento muito humano que atinge todos os cristãos. Os cristãos não somos anjos, não somos querubins, não somos serafins, não somos arcanjos. Paulo, ele define isso com uma palavrinha muito bonita, quando diz assim, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E essa palavra é muito interessante, a palavra fraqueza. Paulo, ele fala nossa fraqueza, na qual ele se inclui. Então, ele está entendendo que há uma dimensão humana, mesmo em nossos cristãos, que ela é fraca. E ela é fraca no sentido de que somos criaturas. Então, e a criatura ela está limitada. Ela se limita, por exemplo, pela finitude, ou seja, a gente pode de repente perecer. Não temos essa segurança absoluta. A gente é muito doido, a gente vai dormir, coloca o despertador para 6 da manhã. Olha a fé da gente, né? A gente acredita que vai acordar às 6 horas da manhã. Então, mas apesar dessa fé, a gente é finito. A gente perde. Há uma frase muito bonita do pastor Pablo Martínez, um famoso psicólogo e psiquiatra espanhol, que diz assim, enquanto estemos na terra da peregrinação, nossos olhos sempre chorarão. Primeiro, porque há sofrimentos inatos na vida. E segundo, porque não é nosso lugar. Então, e em terceiro lugar, apesar dessa fraqueza, Deus providenciou nas Escrituras, né? Diríamos assim, os processos
e as maneiras como a gente pode se reerguer desde essa condição de depressão. Então, isso é fantástico na Bíblia, porque isso também faz parte da provisão divina. E para mim, Deus é o mestre dos mestres. Então, Ele, para que a gente não perca de vista, colocou esses processos em forma de histórias. Porque quem, pastor, quem esquece uma história? Então, e as histórias estão lá na Bíblia, histórias de personagens reais. E em essas histórias estão escondidos, não, diríamos assim, impregnados os processos de como Deus ergue seus filhos desde a depressão. E para fechar essa pergunta, o crente pode se deprimir? O descobrimento que eu fiz nas Escrituras é que não apenas o crente pode se deprimir, sino que os melhores crentes podem se deprimir. Porque quando você vê o patamar dos crentes que caíram nessa situação, você está falando da primeira linha de cristãos ou de crentes nas Escrituras. Portanto, não é apenas que o crente possa se deprimir, sino que até os melhores podem cair nessa condição. Tá certo. Você disse no começo aí que nós não somos seres angelicais, celestiais, serafins, querubins, anjos, arcanjos. A depressão, então, é algo humano. Os seres espirituais estão, por assim dizer, isentos de passar por isso. Não, eles já estão numa condição que a gente chama de gozo, né? A condição de gozo, né? Quando, por exemplo, Hebreus 12 fala dos crentes que morreram em Cristo, eles dão um nome muito bonito, os espíritos aperfeiçoados. Então eles já chegaram àquele estado diríamos assim, da perfeição, faltando apenas a ressurreição do corpo. E o próprio Paulo dizia que aquele que começou em nossa boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Portanto, eles já estão num estado de gozo. Então, essa situação não se dá entre eles. Mas nós vivemos a gente chama de contingências, coisas que de repente podem surgir. Este mundo é contingente, há coisas surpresas que podem sair de onde a gente menos espera. Acho o salmista chama isso de más notícias, né? Aquelas que vêm repentinamente, né? Quando fala no Salmo 112 que o justo não teme as más notícias, ou seja, aquelas que de repente aparecem e nos estremecem. Essas são as contingências da vida, né? E os seres celestiais, eles já estão, diríamos, no estado de gozo, onde essas contingências já não são reais, porque elas já estão num estado de perfeição. Tá certo. Tem muita gente na igreja evangélica como um todo, que tem o seguinte pensamento: se você é um crente fiel, temente e obediente, a depressão não te atinge. Acho que esse é um pensamento que tem fundamento nas Escrituras, mas que não é tudo que a Bíblia tem para dizer ao respeito. Tá? Acontece a mesma coisa com a bênção, né? A bênção material, por exemplo. Então, normalmente, quando você lê as Escrituras, você vê enormes quantidades de textos bíblicos onde a fidelidade a Deus está relacionada com a bênção material. Mas, ao mesmo tempo, você encontra nas Escrituras pessoas que eram realmente fiéis a Deus e que não desfrutaram desse elemento. Então, aí entra uma contradição. A contradição com a qual o crente entra em crises, né? No livro que eu escrevi, Deus de Histórias Imperfeitas, eu falo de Asaf. Asaf era muito fiel a Deus. Asaf era um homem fiel a Deus. Mas ele experimentou uma contradição, que todas as bênçãos que ele esperava de um homem fiel não estavam do lado dele, estavam do lado dos ímpios. E isso criou nele uma crise muito grande. Então a depressão tem a mesma analogia, diríamos assim. Né? O que acontece? Repito mais uma vez o primeiro argumento: a nossa fraqueza. Tá? A nossa fraqueza. A gente não tem ideia da nossa fraqueza, porque enquanto estivermos com saúde, com benesses, quando um filho não morreu, quando um cônjuge não faleceu, a gente acha que é onipotente. Né? Até que isso acontece. Então, e isso é possível, porque há um elemento na Bíblia que é misterioso, ao respeito do sofrimento, por exemplo.
em que até as maiores mentes bíblicas, elas não conseguiram penetrar o mistério do sofrimento, como era Jó, por exemplo. Sim. Ele não conseguiu entender o mistério do sofrimento. E olha, a gente não chega nem ao chinelo de Jó, tá? E mesmo Jó, com toda essa potência desse homem que ele não conseguia entender o mistério do sofrimento. Porque é um mistério. A Bíblia é muito real nesse sentido. Então, e essa dor, esse sofrimento, esse desgarro, ela pode produzir em nós uma fratura. Uma fratura. Então, isso não nos isenta como cristãos dessa condição. Mas, pastor, você, da perspectiva da teologia e da Bíblia, a depressão pode ser uma consequência de um sofrimento, de um trauma, ou algumas pessoas, aparentemente com a vida dentro da normalidade, podem desenvolvê-la também, da perspectiva teológica, bíblica? No livro que eu escrevi, eu digo que a ciência moderna acha que a depressão é multifocal. Ela pode ter uma ou várias áreas desde as quais ela brota. Pode ser de causa física, hormonal, existencial, circunstancial. Há muitas fontes. Mas isso já estava dito na Bíblia há muito tempo. Quando você trata os personagens que se deprimiram na Bíblia, nenhum deles tem a mesma razão pela qual se deprimiram. Alguns tinham problemas circunstanciais, problemas de sofrimento, carências materiais, etc, etc. Então, diríamos que, desde a perspectiva bíblica, né, há múltiplas razões. Por exemplo, já entrando em si na pergunta, quando você lê Efésios 2 coloca várias camadas ao redor do homem, do ser humano. E essas camadas determinam a nossa ação no mundo. A primeira camada é a camada dos hábitos. A segunda camada é a camada que Paulo chama da corrente deste mundo. E a terceira camada é uma que nenhuma ciência moderna coloca, diríamos assim, no leque das causas, que é uma causa espiritual. Porque Paulo fala do príncipe da potestade do ar. Então, esses três elementos podem ser fonte causante, por exemplo, da depressão. Hábitos pessoais. Vou dar um exemplo aqui. Imagine um menino que somente gosta de jogar videogame com 15, 16 anos e outro menino que só gosta de estudar com essa idade. E aí eles vão disputar uma vaga de trabalho ou de faculdade, um ingressa, o outro não. Aí o menino que teve hábitos distorcidos sente-se acomplexado, inferiorizado. Então, um hábito pessoal pode gerar uma condição depressiva. Agora, pensemos agora no âmbito do que Paulo fala, a corrente deste mundo. Hoje, pastor, a insatisfação pessoal, ela é promovida. É promovida. Eu estou escrevendo um livro que chama-se Vazio Existencial e Suas Raízes. Vou dar um exemplo. Quando você estuda o mundo corporativo, você descobre que eles se interessam por pessoas insatisfeitas, porque pessoas insatisfeitas são ótimos clientes. Então, É uma estratégia. É uma estratégia. Chama-se psicologia comportamental. Sim. Ou economia comportamental também. Então, eles promovem a insatisfação, porque o insatisfeito compra. Consome. Então, perceba como há várias camadas, e a espiritual, que a gente, como disse, é algo que o cristianismo trata de maneira bastante interessante. Isaías 61:3, há um texto muito lindo, porque diz assim, ele nos dará óleo de alegria em lugar de espírito angustiado. É interessante que você pode perfeitamente traduzir, por exemplo, essa frase, espírito angustiado, por espírito de angústia. Espírito de angústia. Espírito de angústia. Então, está fazendo uma referência, espírito de angústia é diferente que espírito angustiado. Então, mas ambas traduções são possíveis. E a gente sabe que na depressão também há fontes espirituais envolvidas. Então, perceba que são multifocais as causas bíblicas, desde onde pode partir, diríamos assim, essa crise chamada depressão. Né? Você mencionou aí agora há pouco o livro, né? O livro, nós temos aqui Deus de Histórias Imperfeitas, Depressão e Restauração nas Estações da Vida com Deus. É um livro que está sendo lançado, né? Foi recentemente lançado. Sim. Em processo ainda aí. Do que se trata o livro?
O título tem muito a ver, porque ao princípio eu citei no título, Deus de histórias imperfeitas. A palavra imperfeito é adrede, é a propósito. Porque qual é o grande mito moderno? Qual que é a grande ilusão moderna? A ilusão da felicidade, Aham. tá? Então, todos queremos vidas perfeitas. Todos buscamos vidas perfeitas. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas que aparentemente têm vidas perfeitas. Mas eu sempre digo, não são perfeitas, são editadas. Porque que às vezes para você tirar É aquele... rir para não chorar, viu? Por exemplo, neste podcast, ninguém imagina que o irmão Adilson que faz a edição, ele vai passar horas fazendo uma edição. Então, e quando você vai aquilo... Escolhendo e selecionando Isso. as melhores partes, digamos Então, assim, igual né? na vida do mundo digital, tem muitos filtros, tem muitas camadas de luzes que, na verdade, às vezes criam um ambiente que, em realidade, é artificial. Por exemplo, isso já era próprio das propagandas antigas. Então, você quer se comparar com uma vida editada, não vai dar, porque a vida real é diferente. Tá? Mas a vida editada não é só editada na rede social Não, e na não sou... internet. Antes da internet, já tinha também as edições de vida, digamos assim. A gente corre o risco de Já? estar caminhando nas ruas da cidade e olhar alguém passando. Um exemplo, um casal passando com a família perfeita e a gente não sabe os bastidores, como é que tá internamente. Então, a edição não é somente na rede social. Agora, Isso. superlativou, né? Mas Então, essa obsessão por vidas perfeitas, ela faz muito mal, muito mal. É um fenômeno que na história das ideias políticas chama-se de autoexploração. Ou seja, já não existe, então você mesmo se obriga a ter certo estilo de vida que é inalcançável, porque, como disse, é um estilo de vida editado. Então, você não consegue na vida e real não conseguir deprime. e deprime, porque nos acontece o fenômeno de Asaf, a gente se compara. Aham. Então, e a comparação, ela é muito daninha. Tá? Então, quando a gente se compara, a gente perde a identidade da gente. Então, e quando a gente perde a identidade, a gente dança no vazio. Isso gera aquilo que a gente conhece como vazio existencial. A vida se apaga, os sonhos morrem, os propósitos se desvanecem, enfim. Então, por isso que o livro leva o nome de Deus de Histórias Imperfeitas. Então, e eu no final do livro digo que o crente não deve ter temor de vidas imperfeitas. Porque Deus disse, né, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E a outra parte que diz, para que a excelência seja de Deus, da glória seja de Deus e não de nós. Então, acho que ali há um propósito muito bonito. Então, quando digo vidas imperfeitas, não me refiro a que a gente deva levar uma vida torta e pecaminosa. Sino que, às vezes, por exemplo, quando você lê a história do cristianismo, vê vidas que sofreram mesmo. E as pessoas que sofreram eram homens tremendos, homens de Deus, ou mulheres de Deus. E elas ficaram na história como grandes personagens que nos apontam o caminho da fidelidade a Deus. Que a gente se inspira neles. Como é o caso, por exemplo, de grandes personagens como o apóstolo Paulo, para citar o mais conhecido de todos. Mas outro grande, como por exemplo Henry Matthew, né? Menino brilhante, médico fantástico, que com 25 anos estava para ser médico da Rainha Vitória, e ele decidiu ser missionário, e morreu com 28 anos, no campo missionário. E todo mundo dizia um desperdício de vida. Mas a morte deste menino inspirou centenares, e não milhares de estudantes a seguir o passo da obra missionária. Não foi uma vida perfeita. Aliás, todo mundo achava que era um desperdício. Mas Deus é um Deus de histórias imperfeitas. Sim. Todas as nossas histórias são imperfeitas, de certo modo, né? Até essas que aparentemente são perfeitas do nosso ponto de vista. No livro, o que você pesquisou, o que você trabalhou, quem que você
essa questão da depressão, mas de uma forma mais, mais voltada para algumas personagens bíblicas. Isso. Então, o subtítulo do livro é Nas Estações da Vida com Deus. E é como se na Bíblia houvessem estações, paradas, né? Onde em cada parada há um personagem, e esse personagem se deprime por um motivo diferente que o outro. Por exemplo, Os personagens estudados personagens na estudados, Bíblia, trabalhado no livro. por Cada exemplo, um se deprime por um motivo. por um motivo diferente. E o processo de Deus é particular, Uau. não é É genérico, pessoal também. é pessoal. Então, por exemplo, e o tipo de pessoas que se deprimem são diversos. Por exemplo, Asaf era um teólogo, Aham. era um escritor de renome. A caneta dele era refinadíssima. Uhum. Era um homem muito elevado, diríamos assim, né? Já Noemi não, era uma mãe de família, simples. Tá? Então, e assim poderíamos citar outros, né? Outros homens. Então, as pessoas são diferentes. E Noemi, por exemplo, é a estação das perdas. Ela se deprime porque ela perdeu Estação das perdas. muito, das perdas. Uhum. Ela perdeu muito. Perdeu bens materiais, perdeu 2 filhos, perdeu marido. Logo você tem, por exemplo, a vida de Elias. Uhum. Elias é a estação da impotência. Porque Elias fez tudo o que era necessário para converter o coração de uma nação e ele fracassa. Ele faz cair fogo do céu. Uhum. E que isso não converta o coração de uma nação era o fim da história. O que mais ele poderia fazer? Se ele fez cair fogo do céu, pelo amor de Deus. Então, ele se frustra profundamente com isso. Então, e no caso, por exemplo, de Ana, Ana é uma mulher temente de Deus e uma mulher, considero eu, bastante dotada, porque ela escreve talvez o único salmo que uma mulher escreve no Antigo Testamento. Olha só. E Ana, ela se deprime por causa do assédio moral dentro da família. Uhum. Trato também o caso de Asaf. O caso de Asaf é o caso do fracasso. Porque ele é um homem incrível. Ele era profeta, vidente, músico, escritor, teólogo, tudo que você possa imaginar. Tinha a vida perfeita. E perceba que ele, quando ele já era um homem de certa idade, idoso, ele olha para si e diz: espera aí, eu não tenho o que os outros têm. Uhum. A promessa de Deus não era que Deus era bom para com os limpos de coração? Uhum. Como é esse negócio? Uhum. Ele chega a uma conclusão terrível, que eu sempre digo que ele ficou à beira do precipício da incredulidade, porque ele disse: em vão purifiquei meu coração e lavei diariamente minhas mãos em inocência. Então, ele está dizendo que todo o caminho que ele havia percorrido era em vão. Uhum. É algo muito duro, é um balanço muito tremendo Uhum. para um homem como ele. Uhum. Então, perceba que e Davi, que não está no livro, mas que eu estou escrevendo sobre ele, é o tipo de homem que se perde pelas disfunções da sexualidade. Uhum. Tá? Esse aspecto o puxa de uma maneira tão forte que ele comete crimes que até homens ímpios na Bíblia não cometeram. Poxa. Então, e ele chega a um ponto no Salmo 51, que é o salmo onde ele revela toda a sua depressão e diz: Senhor, me devolva o gozo da salvação, a alegria da salvação. Ele havia perdido a alegria da vida. Uhum. Tá? Então, perceba que, e a todos eles Deus os introduz num processo. E um não é igual que o outro. Por que é importante estudar as histórias bíblicas? Porque elas pode que nós nos identifiquemos com alguns deles. Pode que o nosso drama seja o drama de Ana, seja o drama de Asaf, seja o drama de Davi, etc, etc. Então, essa é a maravilha das histórias bíblicas. Você está me dizendo que não só o cristão pode ficar em depressão, pegar depressão, mas essas personagens bíblicas que você trabalha no livro, citou-as aqui agora, elas estiveram em depressão. Sim. Por períodos, por um tempo maior, como que você fez a leitura dessas personagens? No caso dos períodos, eles, por exemplo, quando você faz uma breve, eu tentei fazer uma breve cronologia da vida de Noemi. Uhum. Ela, pelo meu cálculo, ficou entre 13 e 14 anos nas terras de Moab. Uhum. E então ela Poxa. passou um bom período numa situação tremenda. Mas há uma convicção que eu tenho.
e que o crente ele não pode viver na terra da depressão como um lugar onde ele construa sua tenda. Ah, legal. Por um simples fato. Porque Deus nos deu tudo o que é necessário para a vida e a piedade. Então, esse vale é um passo temporário. Uhum. Então, a gente não pode... Há dois extremos. Um, negar absolutamente que um crente possa se deprimir, e outro, se conformar e dizer, é assim que eu tenho que viver. Aham. Acho que nenhum e outro estão no ponto certo, porque o ponto certo não é aqui, meu filho. Até os melhores já se deprimiram, melhores que você. Uhum. E o outro não pode agir num estado de incredulidade ao ponto de não reconhecer que há uma provisão divina Uhum. para tratar ele. E eu digo algo que às vezes não gosta muito aos psicólogos, porque eu digo assim que a psicologia ela tem um braço muito curto para ajudar um crente entrado em crise de fé, por exemplo. Porque todas estas histórias Uhum. que eu mencionei, elas têm algo tremendo, que é que elas nos reconectam com o projeto de Deus. Então, e algo que não necessariamente a psicologia não consegue fazer, nos reconectar com o projeto de Deus. Uhum. Então, mas as histórias bíblicas e seus processos nos mostram como esses homens de Deus, mulheres de Deus, foram reconectados com o projeto de Deus, o plano e o propósito de Deus. E isso é algo tremendo. Negar-se a esse trato divino é perder um privilégio maravilhoso. O privilégio de nos reconectar no plano e no projeto de Deus, que ao final de contas é a razão pela qual estamos no mundo. Uhum. Né? Esses personagens, logicamente a pessoa vai comprar o livro e vai ver lá tudo depois, obviamente, mas há um alento de esperança. Sempre. Uhum. Sempre porque este é outro testemunho de que o lugar, o vale da depressão, não pode ser o lugar onde edificamos a nossa tenda. Uhum. E eu sempre faço uma exceção. Há situações nas quais há pessoas que por motivos físicos ou hormonais, por exemplo, precisam de um trato constante. Essa é uma exceção, por exemplo, que eu digo, não, neste caso, Uhum. há uma situação física, mas não estamos tratando disso, sino de aquela depressão que acontece por motivos existenciais. Uhum. Sofrimento, dor, carências, etc. Mas é muito interessante que Deus nunca deixou seus filhos nesse lugar de morte. Aham. Ele nunca deixou. Uhum. Portanto, se eu observo o registro bíblico e eu chego à conclusão que Deus nunca deixou os seus filhos nesse buraco, então eu posso crer no Deus de toda esperança, Aham. Amém. no Deus que tem um projeto de restauração para a minha vida, um projeto de restauração para a minha família. De Uhum. crer no poder de Deus, e não apenas no poder de Deus, sino na pedagogia divina. Uhum. Tá? E entender como esse processo nos eleva. Né? Uhum. Há uma parte muito interessante que geralmente o mundo em que vivemos é um mundo que acredita que não existe nada que lhe dê sentido à vida. A gente conhece isso na filosofia como niilismo. Ou seja, a vida é do jeito que vier. E com Deus não é assim. Tá? Por isso que Deus é um Deus de toda esperança. Aham. Deus é um Deus que nos deu um norte, diríamos assim, né? Onde Ele pretende nos levar. Uhum. Para terminar a resposta, há uma parte muito linda de Provérbios que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vem Ó a aumento, propaganda aí. que vem aumento até que o dia é perfeito. E precisamos crer nisso. Aham. Sim. Esse crescendo, diríamos assim, da vida cristã. Tá? Às vezes eu não digo, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, minha vida era... Não, minha vida não era melhor naquela época. Minha vida é melhor hoje. Hoje é o melhor momento Hoje é da melhor. vida. Porque a senda do justo é como a luz da aurora, Uhum. que vem aumento até que o dia é perfeito. Posso até retroceder um passinho, Aham. mas eu vou dar 3 para frente. Aham. Então, essa é uma verdade. É uma verdade que a gente... Por isso que Deus é um Deus de toda esperança. Deus é um Deus não apenas otimista, porque o otimista às vezes não tem muita realização. Uhum. Deus é um Deus
otimista, mas também realizador. Ele realiza as coisas. Aham. Tá? Ele leva adiante os seus propósitos. Alguém disse uma vez que Deus nunca deixou nada criado pela metade, Aham. que ele sempre completou tudo aquilo que ele fez. Então, isso nos dá esperança. É. Então, o olhar para trás gera uma certa nostalgia ou melancolia. E ambas são, podem desencadear depressão nas pessoas. Mas uma pergunta: a Bíblia fala que Jesus chorou. Não necessariamente é uma depressão, é um momento ali de tristeza. Porque a Isso. depressão é diferente da tristeza. Na verdade, dentro da psicologia se distinguem essas coisas. Ah, Né? sim. Aquele sofrimento que ele é intenso, mais rápido, né? E a depressão ela é um estado mais, diríamos, constante. Uhum. Mais constante e às vezes demora períodos consideráveis, dependendo do drama que se esteja vivendo. Porém, Jesus experimentou algo muito forte, porque a Bíblia diz assim que ele disse: eu estou triste e não só isso, até a morte. Aham. Ou seja, a tristeza que ele sofreu foi uma tristeza intensíssima, né? Mas não poderíamos dizer que ele estava em um estado de depressão, porque foi um momento intenso na qual ele sentiu o peso da obra que estava a ponto de completar, que a gente sabemos que é uma obra vicária, substitutiva da humanidade. Então, isso foi algo tremendamente, diríamos assim, abrumador. Então, e era algo bastante pontual, né, nesse sentido. Uhum. Você citou Davi, especificamente o Salmo 91. É, a história de Davi é um pecado que ele Sim, comete isso, terrível e depois ele perde a alegria da da salvação. salvação. Você comentou agora há pouco sobre a alegria da salvação ser uma marca do cristão e que o cristão que não tem certeza da salvação é um crente triste, é um crente deprimido, é uma pessoa deprimida. No caso que, por exemplo, quando eu estava estudando o Salmo 51 Uhum, de Davi, havia muitas marcas lá, por exemplo, que deprimiriam a qualquer crente verdadeiro. uhum. Tá? Um deles era, por exemplo, a culpa. A A culpa. culpa ocupa um espaço bastante considerável no Salmo de 51. 51. Outro elemento é a perda da alegria, mas não é a alegria comum. Ele Uhum, diz a alegria da salvação, ou seja, aquele brilho de se sentir um homem, né, ao amparo de Deus, né, se perdeu nele. uhum, E é uma parte muito bonita também, porque acontece um drama interior em Davi. Davi usa uma frase que eu tentei entendê-la, que diz assim: e coloca um espírito reto dentro de mim. Quando você analisa essa frase no hebraico, é muito mais bonito do que a gente se imagina. Porque o que ele está querendo dizer, diz: Senhor, me dá uma disposição interior que queira voltar a fazer o bem. uhum, Então, significa que ele havia perdido essa disposição interior para fazer o bem, tanto que ele fez coisas terríveis. uhum. E ele sente que havia perdido isso. Todas essas perdas num homem de Deus, numa mulher de Deus, autênticos, geram uma tristeza profunda. Uhum. E eu sempre digo que o grau mais profundo de depressão é a crise de fé. Tá? É muito mais profundo que qualquer outro A tipo crise de fé. que qualquer outro tipo de depressão. Uhum. Aqueles que conhecemos esse elemento profundíssimo, né, da crise de fé. Perdem-se as certezas, perdem-se as convicções, a gente acaba como habitando em terra estranha, Uhum. né? E isso é algo duríssimo. Tanto que a Bíblia dedica um salmo a isso, né? Éramos, né? Canta canções, cantar a Deus em terra estranha. Salmo 131, se eu não estou errado. Então, Davi, ele experimenta talvez algo que é tremendo para um crente verdadeiro. Para o povo de Israel, o próprio Israel, antes de sair para a terra de Canaã, a terra estranha está no Egito. Depois Israel ir para a Babilônia, E isso, ser deportado lá. Para nós hoje, o que seria a terra estranha para nós, tipo cristão hoje? o filho pródigo também, né? Ah, o filho pródigo, O sim. pródigo. É interessante que na história da teologia, tanto cristã quanto profana, especialmente o gnosticismo, chamavam a esse estado de alienação.
Uhum. Estar alienado. E a palavra alienado quer dizer estar longe do lar ou longe da pátria. Então, era um não lugar. Um não lugar. O filho pródigo, por exemplo. Tão longe do pai quanto era possível. Então, esse é um estado de alienação profundo, do qual, mais tarde, né, o famoso Marx vai tirar também um pouco. A ideia de alienação de Marx é uma ideia religiosa, em essência. Uhum. Um não lugar. E, em sentido real, hoje, para o crente, um não lugar significa estar desfocado, Uhum. longe de aquilo que Deus planejou para a vida. Pode ser um espaço pecaminoso, como é o caso de Davi, né? Uhum. Em uma condição em pecados que estão aprendendo a alma, Uhum. mas também pode significar, por exemplo, no caso de quem foi chamado para o ministério, né? estar longe desse propósito, Fora desse exercício desse ministerial. exercício e desse projeto. Não há nada que possa suprir essa ausência no coração. E Isso talvez, pode ser estendido para vocações profissionais também, já que você citou o ministério? desde o ponto de vista não crente, poderíamos dizer também, uma pessoa que está... Comportamental humano, né? Por isso que Marx usou a palavra alienado, que significa sim. o ser humano deslocado Ah, sim. da sua essência. Uhum. Mais ou menos era o que ele queria dizer, né? E também, quando o ser humano está deslocado de aquilo que ele foi chamado a ser, então gera essa sensação de vazio, né? De falta de propósito. Então, o crente muitas vezes está em não lugares, em não lugares. E a alma sofre. A alma essa é a perda da alegria da salvação. A alma sofre. Estar em um não lugar projetado por Deus, a gente sofre. Em termos reais, era como o Senhor disse, Êxodo, Babilônia, longe da terra do Pai. Então, O próprio Mefibosete. e por isso que Babilônia acabou que- significando um lugar de choro e de tristeza, né? Desde o ponto de vista, diríamos assim, figurado das Escrituras, né? A ideia de pendurar as harpas no salgueiro, as coisas. Isso. O Mefibosete, né, que cai e é levado para uma terra e depois o Davi restaura ele novamente a Isso. comunhão. A própria depressão é um não lugar, né? Porque a vida teoricamente está linear, de repente a pessoa cai em um down, um buraco e fica. O pastor Pablo Martínez, que eu citei, que é um excelente psiquiatra e psicólogo, ele conta como ele ajudou muitas pessoas a sair da depressão. Mas que apesar de que elas conseguiram sair da depressão, elas continuavam num estado de tédio. Ah, sim. Que ele disse, já não era mais depressão. E ele disse, o motivo é simples. Disse ele, porque o não lugar que todo ser humano compartilha é o lugar longe de Deus. Por isso que quando Isaías 51:6 diz, né, todos nós nos desviamos, cada um se afastou pelo seu caminho. Então, essa é a essência da vida desgarrada. Cada um escolheu o seu caminho longe de Deus. Então, e a pessoa pode até restaurar-se da depressão, mas essa sensação de que algo falta na vida estará presente também. Tá? Então, não adianta apenas se livrar de uma condição, diríamos assim, emocional ou mental, ou até física, chamada depressão. O ser humano, longe de Deus, dizia Agostinho, estará sempre com saudade. Porque, estando longe de Deus, a gente viverá sempre com saudade. E essa saudade é aquela sensação de vazio que o homem tem. Né? Um poeta, não sei se era Calderão de la Barca, dizia: morrer de sede tendo tanta água. Né? Então, o ser humano às vezes está coberto de benesses, mas está morrendo de sede. Interessante. Ou como também dizia Nietzsche, né? Acho tão bonita a metáfora dele, é como usar lanternas ao meio-dia. Então, o mundo, a humanidade na plenitude da prosperidade, os jovens na plenitude da beleza, e deprimidos. E da força, né? Da beleza e da Então, força. porque quando você está no lugar que é longe de Deus, a alma sempre viverá com saudade. Que interessante. Muito bem, nós estamos conversando hoje com Pablo Rivera, é pastor, é teólogo e é escritor. E ele lançou um livro recentemente, Deus e Histórias Imperfeitas, Depressão e Restauração nas Estações da Vida com Deus.
Esse livro trata de algumas personagens da Bíblia Sagrada que tiveram depressão e como é que Deus particularmente ajudou essas pessoas a superar. Quando faz para adquirir o livro, o curso, quer explicar isso para o Isso. pessoal? Na verdade, ele é um curso. Uhum. Tem 5 vídeos gravados já que a pessoa, quando adquire, recebe. Tem 6 livros digitais, né? Uhum. Que também a pessoa, quando adquire, recebe. E como brinde, tem este livro. Ah, Só que sim. já restam muito poucos. Então, eu não posso fazer muitas promessas, então, para quem adquirir, porque além de ter ido já algumas igrejas aqui por perto, se Deus quiser, em janeiro eu vou para algumas outras igrejas. Uhum. E quanto mais rápido adquirir, melhor, porque Aham. quando passar já o período de esgotamento dos livros impressos, somente será vendido de maneira digital. O preço é R$ 97 reais. Uhum. Tá? E tem um link, alguma coisa? O Adilson vai colocar o link aqui, né, para Isso, gente, para o certo. pessoal. A gente Só, coloca aí o contato. o contato. Tá bom, então. Pastor Pablo, obrigado por aceitar o convite que a gente fez para estar aqui hoje no nosso podcast. Queria que você fizesse considerações finais para quem nos assiste a respeito desse assunto da depressão que tem jeito. Certo. Minha palavra é, como nós dissemos na conversa, uma palavra de esperança. Né? Dizia o pastor João Carlos Marques que Deus nunca nos deixa no mato sem cachorro. É verdade. E essa é uma maneira muito coloquial de Sim. dizer que Deus sempre cuidará dos seus filhos. Aham. E é uma palavra que o apóstolo Pedro dizia, lançando toda a vossa ansiedade nele. E a parte que segue linda, porque ele tem cuidado de vós. Então, não desanime, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus perto de você, que possa lhe ajudar nessa caminhada, ou uma pessoa de Deus de confiança, porque através dessas pessoas Deus pode lhe dar a guia, a direção que você precisa para que esse lugar não seja seu lugar de habitação, sino apenas uma passagem, né? E que saído de lá possa ser também uma pessoa que ajuda outras pessoas em direção de um caminho de vida plena. Como disse o nosso Senhor, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá certo. Muito obrigado. Deus abençoe você também. Até o nosso próximo episódio com a bênção e a graça de Deus. Fiquem na paz.